Dedique-se de coração. A história de como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara. Será que a gente consegue tirar alguma lição sobre enriquecimento, sobre prosperidade, talvez até relacionada a investimento deste livro? Algo que contribua para a nossa jornada da riqueza, nossa jornada de investidor, de investidora? Esse vídeo faz parte de uma série que eu comecei aqui no canal chamada Dinheiro nos Livros. Eu já tinha um quadro assim, digamos, um quadro parecido num grupo de mentoria que eu fazia com mulheres, ainda faço, e resolvi trazer para o canal também. E é basicamente eu tirar lições, inspirações, mensagens, trecho de livros que contribuam para a nossa jornada, né, de enriquecimento ou de buscar uma vida rica, né? Seja lá o que riqueza for para você. E como eu gosto de um desafio, eu também gosto de trazer livros, falar de livros que estão fora do óbvio, né? Fora do nicho óbvio de finanças, de investimento, de prosperidade. Então eu resolvi trazer esse livro aqui, que conta basicamente a história do criador, né, da Starbucks, ou de quem realmente levou a Starbucks ao nível que é hoje, né, o nível mundial. Se você não me conhece, eu sou a Adri. Eu trabalho há 20 anos no setor financeiro, no mercado financeiro, mas aqui no canal eu procuro trazer uma visão sobre investimento, sobre enriquecimento, prosperidade de forma geral, de uma forma que vai além do mercado financeiro, de uma forma mais completa, mais holística, porque eu acredito e vivenciei isso boa parte da minha vida. Constatei isso, de que tem coisas muito além do mercado financeiro. O mercado financeiro é só um pedacinho da história que contribui para o nosso enriquecimento. Bom, falando do livro, esse vídeo não é um spoiler, tá? Então não se preocupe se você tiver a intenção de ler esse livro. A intenção não é fazer um spoiler, é tirar algumas mensagens dele, vou falar só de forma geral. Basicamente, ele conta a história, o próprio Howard Schultz, que é o autor do livro, ele conta a história lá do início, né, como ele iniciou e a Starbucks chegou a ser a cafeteria que a gente conhece aí hoje em dia. Coloquei um cafezinho aqui. Eu não sou uma consumista de café, eu não sou fã de café, mas eu aprendi a apreciar, não por causa do livro. O livro eu li ele ano passado ou ano retrasado, mas este ano agora, no mês de março, eu fui fazer uma caminhada chamada Caminho da Luz, em Minas Gerais. É um caminho que tem 180 quilômetros, quase 190 quilômetros. A gente percorre em alguns dias naturalmente. E nessa caminhada eu conheci alguns produtores de café. Produtor que eu digo, produtor lá da base, inicial, né? A plantação, os sítios que plantam café, que serve de insumo para os que torram, né? Fazem torrefação, alguns deles também torram, né? E fornecem, inclusive, alguns produtores que exportam café, né? Exportam quase tudo para fora do Brasil. E eu conheci um pouco da história do café e aprendi um pouco a apreciar. E eu já tinha lido esse livro, né? O livro, naturalmente, ele não foca só em café, mas tem toda a história de empreendedorismo, né? Na história dele e tal. Aqui dá para ver que eu fiz várias marcações nesse livro. Foi um livro que eu gostei muito, pela mensagem mesmo, pela história. Por quê? Porque eu gosto de estudar história de pessoas, de outliers, né, de pessoas de sucesso em várias áreas, né, em várias temáticas no mundo, né. Eu gosto de estudar, então eu já tinha lido este livro e gostei muito. Hoje eu não vou falar de todos os pontos que eu marquei aqui como interessantes, porque senão a gente teria que fazer um vídeo aí de umas 2 horas pelo menos. Eu só vou pegar aqui uns 3 ou 4, e isso não impede de eu depois fazer um outro vídeo com outras partes também desse livro que eu acho interessante. Não gosto de café, mas eu estou aprendendo a apreciar, aprendi a apreciar principalmente os cafés especiais, né? Que foi um pouquinho do que eu aprendi nessas visitas que eu fiz e no mês de março aí em alguns produtores, né? Eu fiquei encantada com o processo de criação, né? De tipo de café, da plantação, eu achei muito rico. E outra coisa interessante, que inclusive ele cita nesse livro, né?
O Brasil é o país, né, o primeiro país, maior produtor de café no planeta. Chega a ser 40% do café consumido no mundo advém do Brasil, né? Tem origem no Brasil. E ele cita numa parte do livro, em um momento aqui que eu não me lembro qual foi, se foi anos 90, se foi anos 80, eu realmente não me recordo, eu não lembro se eu marquei essa parte. Ele menciona uma crise pela qual a Starbucks passou, numa época, e essa crise foi especificamente por conta de uma crise na produção de café no Brasil, que teve algum evento climático, eu não sei se foi geada, se foi chuva, se foi seca, o que foi, que atingiu e prejudicou a produção e exportação, né, do café do Brasil. A Starbucks ela não pegava café do Brasil nessa época, eu não sei se hoje eles compram café do Brasil, mas, naturalmente, se aquele recurso passou a estar escasso, o preço subiu absurdamente nessa época, né? O preço do café subiu absurdamente por conta dessa crise. E aí afetou, né, os negócios da Starbucks, porque o preço do café estava altíssimo, e ele estava num plano de expansão, enfim, tiveram que aumentar os produtos da Starbucks e foi aquela coisa. É uma curiosidade também que ele menciona nesse livro que tem a ver com o nosso querido país, tá? Então eu gostei muito desse livro, não sou tão fã de café, mas eu coloquei um cafezinho aqui porque eu passei a aprender a apreciar. Pelo menos uma vez na semana eu tomo, de preferência um café especial. Aprendi a apreciar e já comecei querendo tomar café de verdade, né? Porque o café que a gente toma no mercado eu aprendi que tem mais impurezas do que café. Então eu aprendi a apreciar, né? Tô apreciando, não sou uma dependente, não tenho que tomar café todo dia. Eu amo o cheiro de café. Eu amo o cheiro de café, sempre amei. Eu vou ver que até o final do vídeo ele já esfriou, mas aí eu deixei aqui para ilustrar o vídeo. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que eu queria mencionar, que eu li nesse livro aqui, que está bem no comecinho do livro. Eu até tem um post-it aqui com algumas anotações. Gente, eu ainda não superei aquela coisa, eu ainda não evoluiu bastante para conseguir rabiscar um livro com caneta ou com marca-texto, né? Coisas definitivas. Então eu uso esses adesivos que soltam, né? Esses marcadores assim que soltam. Uso post-it, né? Colo post-it que também solta. E quando eu rabisco de lápis, tá vendo? Eu só rabisco de lápis. Ainda não evolui bastante. Não consigo rabiscar livro com caneta, com marca-texto. Depois você me conta aqui, se você gosta de livros, como é que você faz. Ainda não evolui a esse ponto. E uso também marcadores adesivos que parecem marca-texto, que eu vou colando aqui, né? Em alguns livros eu já tenho colado aqui, mas são coisas que tiram, né? Eu tenho essa coisa, assim, com livros de não conseguir rabiscar. Não sei se é sua questão aí também. E a primeira coisa que me chamou a atenção desse livro, que eu fiz questão de destacar, foi esse trecho que ele fala aqui. Meu objetivo final ao escrever Dedique-se de Coração é insistir para que as pessoas tenham coragem de perseverar e continuar seguindo seus corações, mesmo quando os outros as ridicularizam. Não seja derrotado pelos pessimistas que dizem não a tudo. Nossa, isso aqui, gente, vale para tanta coisa na nossa vida. Vale para estudo, né? Quando a gente está estudando para alguma coisa, para melhorar de vida, sempre tem pessoas pessimistas. Eu tive muito isso na época que eu era concurseira. Mais para frente aqui eu conto episódios bem específicos relacionados a isso e vocês vão entender mais com exemplo. Tem as pessoas de trabalho, né? Às vezes você está querendo melhorar de carreira, melhorar no trabalho, e vai encontrar pessoas que são pessimistas, vão te colocar às vezes para baixo, vão te desestimular. Pode ser algo em relação à saúde, pode ser empreendimento, né? Algo relacionado a algum empreendimento, algo que você queira fazer, sempre você vai encontrar. Pode ser até mesmo um hobby, você quer, sei lá, aprender a mergulhar, quer saltar de paraquedas, você vai encontrar pessoas que vão te desestimular, vão te mostrar o lado ruim das coisas, vão talvez até te ridicularizar. Então essa mensagem dele, logo de cara no início do livro, já me chamou a atenção, que a gente não deve se deixar levar pelos que os pessimistas dizem, porque senão a gente vai travar mesmo na nossa caminhada de prosperidade, de riqueza, seja em qualquer uma dessas áreas que eu mencionei, ou qualquer uma outra área, né? Então isso me chamou bastante atenção
no início. Outra parte aqui que me chamou a atenção, que vale destacar no nosso bate-papo de hoje, é um que eu já até mencionei em um outro livro, acho que foi no primeiro vídeo que eu fiz aqui da série Dinheiro nos Livros. Eu vou deixar inclusive o link dessa série aqui na descrição, porque aí você pode já facilmente acessar os outros vídeos que eu já fiz e o que eu fizer relacionados a esse tema de tirar lições de livros, tá? Então, esse outro trecho aqui é que ele fala sobre a sorte. A vida é uma série de quase erros, mas muito do que chamamos de sorte não é sorte alguma. É aproveitar o dia e aceitar a responsabilidade pelo futuro. A sorte, aqui embaixo ele põe, a sorte sozinha não produz nenhuma grande realização. Novamente, sorte na carreira, sorte nos investimentos, sorte em qualquer área que seja, né? Sorte nos negócios. Eu até anotei aqui algumas coisas no meu post-it de lembrete, né? Eu coloquei assim: sorte é a oportunidade encontrando alguém em ação, né? E mencionando o livro que eu falei, que é do Homem Mais Rico da Babilônia, que foi um que eu já fiz um vídeo aqui, ele fala que a deusa da boa sorte favorecem os homens de boa ação. Então, basicamente, o que eu entendi aqui desse trecho, de algumas histórias que ele conta aqui, é que não existe sorte, né? O fato dele ter construído ou encontrado algumas oportunidades ali que acabou gerando que ele criasse um grande império chamado Starbucks, foi porque ele não parou, né? Ele estava sempre buscando algo. Ele saiu de uma carreira que não era exatamente no ramo do café e foi trabalhar numa empresa. Aí ele quis implantar coisas nessa empresa que os donos não queriam. Ele resolveu abrir uma cafeteria para ele, que teve um outro nome na época. Foi inspirado por uma viagem que ele fez na Itália e a forma que os italianos atendiam as pessoas inspirou ele. Depois ele voltou para a empresa que acabou se chamando Starbucks e depois essa empresa acabou indo para ele, né? Resumidamente, o início aqui. E ele fala que não foi sorte, né? Que sorte sozinha não tem poder nenhum, né? A gente precisa estar em ação, precisa estar em movimento. Isso vale para tudo, né? Carreira, investimento, negócio, a gente tem que estar em ação. Outro trecho aqui do livro que eu acho que vale a pena destacar ninguém nunca construiu coisa alguma acreditando em pessimistas. Ninguém nunca construiu coisa alguma acreditando em pessimistas. E poucos fizeram isso se prendendo à ideia em campos já testados. Aqui eu posso até trazer agora um relato pessoal, né? Que foi na época que eu estava para concurso público. Eu já mencionei aqui que eu sou servidora pública e eu passei muitos anos estudando para concurso público, né? Porque eu moro numa cidade que é a cidade dos concursos, que é Brasília, né? E a época que eu estudava, eu me lembro muito bem de colegas, né, me desestimulando. Tipo, falando assim, eu tinha um colega que me falou assim uma vez: Adriana, você para com isso, você fica aí perdendo seus almoços, deixando de sair com amigos, deixando de descansar para estar estudando. Esses concursos são todos vendidos, né? Quem passa em concurso é que compra vaga. Então eu ouvia esse tipo de coisa durante a minha jornada e então esse trecho aqui, ninguém nunca construiu coisa alguma acreditando em pessimistas. Se a gente for ouvir esse tipo de coisa, inclusive dentro da nossa própria família, infelizmente tem, às vezes não é por mal, mas às vezes até com senso de proteção, eu também já passei por isso. Elas tentam te desestimular ou te proteger daquilo, falando que não vai dar certo ou mostrando coisas ruins em relação àquilo. Principalmente se for algo inovador, algo diferente, algo que quase ninguém faz ou quase ninguém fez. E aí é que talvez estejam as grandes ideias, né, ou as possíveis grandes realizações. E é o que ele fala aqui. E poucos fizeram isso se prendendo a ideias em campos já testados, ou seja, ele buscou inovar, né? Na época ele estava buscando inovar, uma questão de servir um café de uma outra forma, servir um café diferente, de qualidade, ou seja, ele
ele buscou a inovação sempre, né? Testar coisas que não eram feitas, um modo de fazer que ainda não era feito. Isso inspira muita gente. E que anotações eu fiz esse trecho aqui. Feche os ouvidos, né? Feche os ouvidos para as pessoas, para os pessimistas que tentam desestimular. Ainda que a sua ideia seja algo novo, seja algo que pareça louco, seja algo que é inovador. Por quê? Pode ser que você quebre a cara, pode ser que você erre, pode, tem grandes chances da gente errar. Mas os erros são aprendizados. Eu estou lendo um livro agora, que conta a biografia do Thomas Edison, né? Que é o inventor da lâmpada. Não só a lâmpada, ele tem mais ele tem centenas de invenções, né, que ele patenteou. E uma coisa que ele sempre deixou claro, né? Eu ainda não concluí o livro, depois eu até trago ele aqui, quem sabe, nessa série também. Se você quiser, até comenta aqui. Também é um livro não óbvio, né? Que eu poderia trazer e a gente tirar algumas lições dele. Ele menciona lá o tanto de erros que os testes dele tinham. Nossa, mas era milhares! Eles testavam coisas em todas as invenções que ele tiveram, inclusive da lâmpada. Foram mais de 1000 testes fracassados. E ele sempre deixou claro que um teste fracassado não era um fracasso, mas era um aprendizado, era uma forma que ele aprendia que não era um caminho, era mais um caminho que ele sabia que não funcionava. Então, olha que forma de encarar as coisas, né? Então, às vezes a gente erra sim, às vezes não. Muitas vezes a gente erra, principalmente se a gente quer inovar, se a gente quer por um caminho novo, fazer algo diferente, fazer aquilo que o nosso coração sente, a gente vai errar, mas nem por isso a gente deve encarar aquilo como uma falha, mas como um aprendizado. Eu deixo isso de complemento aqui, né? E este outro trecho aqui, que eu também gosto muito, que é quando o coitado se torna vencedor, cessam os aplausos. Nossa, como isso é verdadeiro. Eu duvido aí que você não tenha um exemplo relacionado a isso. Quando a gente... Porque assim, todo mundo quer te ver bem, todo mundo torce pelo seu bem, todo mundo torce pelo seu sucesso, desde que você não esteja melhor do que ele, né? Quando aqui, o contexto dessa frase dele aqui foi quando a Starbucks realmente começou a estourar. Eu não lembro se era mundialmente ou se foi na época, foi quando ele entrou na Bolsa de Valores, que antes todo mundo, a Starbucks era uma queridinha, era apreciada, né, em Seattle, todo mundo elogiava, né, porque ainda era uma empresa pequena, né, charmosinha. Quando começou a expandir muito, aí as pessoas começam a apontar defeitos, começa a falar mal, enfim, né? Isso a gente traz para a nossa realidade, para a nossa vida também, com certeza a gente vivencia isso. E mais uma vez aqui, eu trago um exemplo da época, né, que eu estudei para concurso público, quando enfim eu passei num concurso que eu queria, quando a gente começa a passar em concurso, né, a gente passa muitos anos estudando, quando a gente começa a passar, lá no, digamos, é tudo de uma vez, né? Começa a vir de uma vez, começa a vir o resultado, o rendimento daqueles anos de estudo começam a vir quase que juntos, né? E eu passei em vários concursos. E assumi uns 3 desses, né? Porque eu trabalhava em banco, né? Embora fosse concursada num banco, eu não queria aquilo. E acabei assumindo Ministério Público, assumi 1 ou 2 cargos antes de assumir o que eu estou agora, que é o Banco Central, o Bacen, né? Que eu estou há 13 anos. E quando eu passei nesse concurso, teve gente que chegou para mim e falou assim: mas como é que você comprou as respostas? Você comprou o gabarito? Eu ouvi isso de pessoas que acompanhou parte da minha jornada, estudando na hora de almoço, estudando 4 horas por dia à noite, estudando 10 horas por dia no sábado, 10 horas por dia no domingo. Talvez não fosse o ideal, teria que ter gerenciado melhor meu tempo, mas foi o que funcionou para mim. Então, pessoas que sabiam dessa minha jornada ainda chegou e cessou os aplausos, sabe? Assim, quis diminuir o feito do que eu tinha conseguido. Não conseguiu, né? Porque eu já estava muito consciente, né, da vitória, de onde que eu queria chegar. Então, essa mensagem eu queria deixar para você também. Quando possível,
Cale-se, inclusive, sobre o que você está querendo realizar agora. Que infelizmente vai ter pessoas pessimistas para querer diminuir aquele seu projeto, aquele seu sonho. E quando você chegar lá, ainda vai ter pessoas que vai querer diminuir aquilo, vai falar mal de você, vai apontar, enfim, vai achar algo ruim mesmo em cima do seu sucesso, né? Quando o coitado se torna vencedor, coitado aqui entre aspas, né? Cessam os aplausos. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje desse livro, as poucas mensagens, mas eu acho que profundas, que dá para você aproveitar aí em várias áreas da sua vida. Como eu disse, eu não vou abordar tudo que eu destaquei nesse livro. Se você quiser que eu, inclusive, aborde outros pontos desse livro, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar bem feliz. E falando nisso em comentário, a gente está, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, eu devo publicar ele agora aqui 2 semanas, talvez depois que eu tenha gravado. Eu não sei se a gente já atingiu 1.000 inscritos, mas na hora que o canal atingir 1.000 inscritos, eu vou dar um presente para os inscritos, que eu vou gravar um curso de investimento grátis, e eu garanto para você que é um curso diferente, com um olhar diferente, mesmo partindo do zero, né, de quem está começando, caminhando para ajudar também a quem já investe, também olhar de uma forma diferente para investimentos, para guardar dinheiro, para gestão financeira. Então eu vou dar esse presente de começar a gravar esse curso gratuito quando a gente atingir 1.000 inscritos aqui. Então não se esquece de se inscrever aqui para você contribuir e acompanhar esse curso quando eu começar a gravar, que eu tenho certeza que vai ser em breve que eu vou começar a gravar. E me diz aqui também se você gostou dessa ideia, dessa série de falar de assuntos, né? De falar de livros que tragam mensagens que sirvam, que contribuam para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento. Agora eu te espero nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Até mais!